Você já se imaginou sozinho em uma ilha? Não ter alguém para conversar ou ao menos fazer companhia? Solitude é algo lindo, mas só existe por ter a presença de outros, sendo então a ausência de alguém, sua própria companhia. Ter reflexões sobre a evolução é necessário, mas e depois disso? Após essa etapa, vem o partilhar, passar em diante aquilo que veio à tona no individual. Quem sabe um propósito digno de vida seja a evolução, o alcance da bondade na plenitude da paz e do amor. Um dos grandes desafios do século tem sido vencer a solidão. É simples. Olhe para o lado e veja que existe alguém que também quer melhorar suas perspectivas. São nesses momentos que aprendemos a vencer o egoísmo, ter pensamentos altruístas e saber que, ao compartilhar aquilo que aprendemos, fazemos do mundo melhor. Desde o princípio, o intuito tem sido aprimorar-se. E por que não agora nesse momento desafiador? Vamos aproveitar esse episódio e malhar aquilo que precisa se fortalecer por dentro. Pensando nessas questões, enxergamos a situação atual e não queremos perder o contato. Entendemos as precauções, mas não perdemos a essência. A adaptação é e sempre foi necessária. E faremos isso com nossas relações. Queremos nos conectar com vocês, mesmo de longe, fisicamente distantes, porém juntos no pensamento. Ninguém mora em uma ilha sozinho. Boa noite, galera da Congrega. A gente está muito feliz de ter vocês com a gente. Por enquanto online, logo presencial, pra gente poder se abraçar e estar juntinho. Mas essa foi a maneira que a gente encontrou de não deixar vocês sozinhos. Fica com a gente até o final, tá bom? Bora? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus o eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode.
ver a luz. Salve, salve galera! Infelizmente, a gente ainda não está conseguindo fazer os cultos presenciais, mas felizmente a gente ainda está com os nossos cultos online. O nosso espaço ainda está aqui, está com o aluguel pago, a água, a luz, está tudo pago. Graças a você que está ajudando, graças a todo mundo que está ofertando. E eu queria ler um versículo então rapidão que está lá em 1 Crônicas 29:9. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então você que voluntariamente sabe que essa igreja, que esse lugar, que esse espaço precisa da tua ajuda, precisa da tua oferta para a gente manter esse lugar com o aluguel pago, com as contas pagas, os projetos sociais rolando. A gente sabe que com essa pandemia muita coisa rolou e ainda muita coisa vai rolar porque ainda não acabou. Então se você quer ajudar não só a igreja, mas as pessoas que a igreja ajuda, você pode estar colaborando com a gente. Vai estar passando aqui o Pix, que você pode fazer lá o depósito da quantia que você puder ajudar, a quantia que você sentir à vontade. Tem o QR Code também que você pode fazer pelo PicPay. E se você quiser ofertar de alguma outra forma, quiser tá doando roupa, tá doando brinquedo, tá doando tanta coisa que tem uma galera precisando, você pode, pelo mesmo número do Pix, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp e estar conversando com a gente para ver a melhor forma de você fazer isso. Demorou? Então é isso, galera. Valeu! Oi, pessoal da Congrega, todos os amigos que nos acompanham nessa experiência online. Obrigado por vocês estarem aqui, espero que vocês estejam todos bem. E nesse espaço que a gente tem para refletir sobre a Palavra de Deus, eu gostaria de convidar vocês para refletir de um texto do Novo Testamento, de Romanos, no capítulo 8. É um texto bem importante. Ele revela muitas coisas, mas o fundo que eu gostaria que vocês estivessem acompanhando comigo é o seguinte: é essa ideia, essa atitude de servir a Deus sem entendimento. Servir a Deus sem entendimento, sem consciência. Sem Deus estar na sua mente, sem Deus estar no seu coração. No capítulo 8 de Romanos, Paulo escreve o seguinte. Lá no versículo 1 e 2 diz assim: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo está falando para a gente sobre dois extremos, né? dois pontos. Uma lei que produz, que o seu resultado era o pecado e a morte, e outra lei que era a lei do Espírito, que produz
vida, vida eterna. Dois contrastes que o apóstolo está fazendo ali sobre, na verdade, uma condição humana e histórica que acompanha a criação desde os dias de Adão. E vem uma pergunta assim que fica soando lá no fundo: o que é salvação? O que significa? Qual o significado de salvação? Por que eu preciso ser salvo? Antes da gente entrar nesses meandros que o apóstolo Paulo está ali refletindo sobre com os seus interlocutores, né? Primeiro eu gostaria de dizer assim que a salvação, ela depende unicamente da vontade de Deus. Não depende da nossa vontade. Então, isso significa dizer que, pela vontade de Deus, é que Deus se faz humano, se torna humano por meio de Jesus Cristo. E é por meio da morte e da ressurreição de Jesus que nós encontramos a possibilidade de sermos salvos. Mas o significado dessa salvação está anexado a um outro contexto, que é o de reconciliação. E é aí que a gente mergulha na ideia que Paulo está trazendo aqui de Romanos no capítulo 8. Porque ele está remetendo à lei do pecado e da morte, que ela deriva daquela situação lá de Gênesis, né? Quando Adão e Eva, representando a humanidade, eles caem em pecado, e a partir daí toda a história da humanidade se insere nesse contexto de ausência de Deus, de morte, de pecado, no sentido de fazer a sua própria vontade em detrimento da vontade do seu Criador. Isso quer dizer que essa humanidade, que é herdeira de Adão, ela pode ser entendida como uma humanidade, né? Um modo de existir adâmico, um modo de existir que estar em Adão, né? Então, estar sem Cristo é estar em Adão. Porque na presença de Deus, no entendimento de Deus, só existem duas humanidades, né? Dois homens ou duas humanidades, Adão e Cristo. E toda a lei de Moisés, ela é também o reflexo de uma busca, né? Uma aliança que Deus queria fazer com esse homem caído, mas não deu muito certo não. Porque você também percebe na história desses homens e mulheres que a desobediência, ela se sobressaía. E agora vem a questão, apesar de todos os esforços, né, dos profetas, de todos aqueles que eram enviados, né, para fazer as pessoas terem um relacionamento, um contato com Deus, aquilo tudo acabava por reverter num serviço sem entendimento. Então, o sacrifício, as leis, as orações, os dízimos e as ofertas não passavam pelo entendimento das pessoas, o entendimento do significado de tudo aquilo. Então as pessoas serviam a Deus sem entendimento. Faziam religiosamente todos aqueles preceitos. Agiam, né? Tinham uma atitude, um fazer sem entender, sem ter uma consciência do significado de tudo aquilo. Então veja bem, Paulo também diz que esse estar em Adão é estar na carne. E todo aquele que está, né, na carne não faz a vontade de Deus, não agrada a Deus.
E todo aquele que está na carne, que permanece na carne, portanto, não consegue atingir este entendimento. O entendimento do propósito da salvação. Porque não basta apenas eu fazer uma oração assim, Jesus, eu te aceito. Não basta. É preciso que você tenha um entendimento, uma consciência da consequência que isso produz na existência humana. Então, essa consciência, esse entendimento vem pelo Espírito. Paulo diz lá no versículo 15 que diz assim, olha, vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer. Quer dizer que aquele que está em Cristo como uma nova criatura não pode estabelecer uma relação burra, uma relação de religiosidade, de estabelecer novos dogmas e uma relação automatizada. Não pode estabelecer uma relação escravizada, mediada por práticas, por serviços, por desempenho. Sabe aquela vida cristã que dá o play e ela funciona? Não pode ser escrava da idolatria, da religiosidade. Ou seja, este novo espírito, ele não nos escraviza. Pelo contrário, nós recebemos um espírito que produz um novo entendimento. Que novo entendimento é esse? Paulo está falando ali com seus interlocutores que era necessário que eles tivessem um novo entendimento, uma nova mentalidade sobre o que a nova aliança em Cristo Jesus produzia por meio do Espírito Santo. E ele diz o seguinte, olha, vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse é um novo entendimento, uma nova consciência. Quer dizer, eu preciso encontrar a Deus neste contexto. Porque eu trocar uma escravidão por outra escravidão não faz sentido nenhum. Se eu tivesse que trocar a lei, por um outro tipo de lei, por um outro tipo de escravidão, não faz sentido. Mas o novo entendimento que Paulo está destacando aqui para os seus interlocutores e que chega até nós é que nós fomos adotados. Nós temos um novo tipo de relação. O Evangelho relacional de Jesus Cristo estabelece uma relação de intimidade com Deus. Quer dizer que se a lei estabelecia mediadores, sacerdotes, pessoas especiais, e preceitos e sacrifícios como mediadores entre a humanidade e Deus, nesta nova aliança da graça e do amor de Deus, nós somos acolhidos como filhos, como herdeiros, como pertencentes. Então, o que Deus está falando para nós por intermédio desse texto de Romanos é que nós precisamos de uma nova mentalidade. Então, aceitar a Jesus, aceitar que Jesus é a salvação por meio da sua morte e da sua ressurreição, envolve também encontrar em Jesus,
por meio do Espírito e de uma nova lei que se estabelece na misericórdia e no amor. Uma nova mentalidade quer dizer trocar aquela mentalidade da carne por uma mentalidade do Espírito. É aquilo que se diz metanoia. E essa mentalidade que é construída por meio do Espírito, ela diz que nós podemos nos relacionar com Deus como filhos. Quer dizer, com intimidade. Receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer Pai mesmo, Pai na intimidade. Talvez eu e você, por problemas, diversos, a gente não teve uma boa relação com os nossos pais, E às vezes a gente quer transferir a gente tem a tendência, a transferir as nossas próprias experiências humanas para a nossa experiência com Deus. Mas suspende um pouquinho isso, suspende, E coloca esse Abba, Pai, num novo entendimento. Quer dizer assim, que esse entendimento diz que o Pai é nosso, Pai nosso, que estais no céu. O Pai é nosso, o Pai é meu e nós somos irmãos em Deus. Então, encontrar esse novo entendimento, encontrar a Deus, eu encontrei a Deus, quer dizer, eu encontrei um novo entendimento. Eu entendi. Jesus insistia tanto nisso. Olha, aqui eles não entendem. Eu posso falar as coisas mais simples, que os simples de coração entendem, mas aqueles que têm um coração... Falou isso para Nicodemos. Nicodemos, você não consegue entender porque você não consegue abrir mão, desse velho entendimento, dessa velha mentalidade, da mentalidade da carne. Então, estar no Espírito é ter uma mentalidade do Espírito. E essa nova mentalidade estabelece uma relação de intimidade com esse evangelho relacional. E quando você encontra a Deus e a sua vontade, você também encontra essa dimensão do serviço. Servir a Deus implica no desafio de servir a Deus no contexto no qual você está inserido, no contexto histórico que você está inserido. Quando você encontra Deus, você encontra outros pares também. Porque a partir do momento em que você começa a entender, você começa a se encontrar consigo mesmo. Sabe aquele pensamento de derrota, de miséria, de pessoa não legítima? Tudo isso é da carne. Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus começam a se encontrar como filhos de Deus. É preciso que você se veja como filho. Sabe, porque às vezes acontece o seguinte, que você vê Deus como pai, mas você não se vê como filho. Você se vê como uma criatura que está ali para existir, para apaziguar a ira desse Deus maldoso. Mas não é isso que Deus quer que você entenda, Quer dizer que nós somos salvos nessa esperança. E que Deus deseja que nós também tenhamos esse novo entendimento. E que nós mudemos o nosso olhar para nós mesmos. Que nós comecemos a olhar
a nos ver, a nos enxergar como esses predestinados, não como os condenados, porque Deus é por nós. Então, se Deus é por nós, quem é contra nós? Às vezes nós mesmos nos sabotamos nessa relação. Então nós precisamos nos encontrar, né, em Cristo, neste propósito, nessa vontade de Deus. Mas acontece também que nesse encontro, Ele também nos chama a encontrar o nosso próximo, aquele próximo que é invisibilizado, né, que nós não vemos. Nós encontramos Deus neste próximo. Nós aceitamos Jesus em nós e nós aceitamos Jesus no próximo também. Veja que bacana. Nós aceitamos Jesus em Deus, aceitamos Jesus em nós, aceitamos Jesus no próximo. Quer dizer que esse aceitar não é uma coisa assim que você só recebe. Aceitar é uma coisa que você entende. Tá conseguindo entender? Aceitar não é só receber uma coisa sobrenatural, mas é entender que isto quer produzir uma consciência nova, né, do propósito original de Deus. Então, aceitar é encontrar em Deus, encontrar em nós, encontrar no próximo. E vou te dizer mais uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo também diz o seguinte, que quando Adão caiu, como ele era jardineiro daquele jardim, e aquele jardim estava sobre as suas ordens, então aquela natureza toda, ela caiu junto. Ela foi condenada junto. E o apóstolo Paulo, ele traz essa sabedoria de que aquela natureza criada, lá no versículo 19, ele diz assim: a natureza criada também aguarda com grande expectativa essa revelação de Deus, porque ela também foi submetida à escravidão e à decadência. Quer dizer que aquela natureza que foi criada em liberdade, né? Ela passou a ser usada, passou a ser consumida, passou a ser destruída, passou a ser objeto de ganância. E a natureza, agora vem um aspecto relacional muito pouco falado, muito pouco, né, explorado, que é essa dimensão ambiental do Evangelho. Os filhos de Deus precisam retomar a sua posição de jardineiros do mundo, dessa casa comum. Então, nessa quarta dimensão é o encontro com a própria natureza. Nós fomos colocados nesse mundo para cuidar desse mundo, para zelar o mundo, para fazer o mundo frutificar, né, reproduzir, florir. Nós fomos colocados no mundo para que o mundo seja jardim e não deserto. Então, esse encontro, ele envolve essa quarta dimensão, que é essa dimensão natural, essa dimensão ambiental. E é bacana isso, né, gente? Está tudo ali na Bíblia. E nós, nesses argumentos, a gente pode também pensar assim: bom, as pessoas anteriores à aliança de Deus em Jesus serviam a Deus sem entendimento. Neste novo contexto da graça, da nova aliança, o que significa servir a Deus? Como nós servimos a Deus? Porque aquelas pessoas serviam a Deus por meio dos seus sacrifícios,
por meio da sua religiosidade, por meio das suas obrigações religiosas, por meio de uma moral, por meio de, enfim, de uma vida submetida a dogmas, né? E hoje, aqueles que se denominam cristãos evangélicos, você serve a Deus como? Como você serve a Deus? Eu vou dizer o seguinte, qual é a expectativa desse novo entendimento? Assim como nós encontramos Jesus no próximo, nós também servimos Jesus no próximo. Assim como nós encontramos Jesus em nós, nós servimos Jesus pelas nossas boas escolhas para nós mesmos. Nós servimos a Deus quando nós, com gratidão, investimos, retribuímos, assim como Abraão deu o seu dízimo lá para Melquisedeque. Você nem sabe quem que é esse cara, né, Melquisedeque? Às vezes nem sabe nem quem que é Abraão, né? Mas Abraão teve um sentimento de gratidão pelo que ele tinha recebido. Então, quando nós recebemos, é uma condição da dádiva, né? Quando nós recebemos, nós temos a obrigação de retribuir. Mas não é uma obrigação no sentido de, né, estar ali submetido a uma ordem. Não. É uma obrigação natural. O que nós recebemos, nós queremos retribuir. Então nós servimos a Deus retribuindo, né? Investindo, dando nossa oferta, dando nosso dízimo. Nós servimos a Deus no próximo, nós servimos a Deus fazendo boas escolhas para o nosso corpo, para a nossa mente. Vamos fazer um exemplo, né? Bem bacana, porque você pode fazer escolhas que te destroem, né? A bebida, o álcool, as drogas, a prostituição, a malícia, tudo aquilo que envolve, né, a deteriorização do ser humano. E você também serve a Deus servindo a natureza, reconhecendo essa consciência, né, tendo consciência de que você faz parte deste jardim. Bom, agora vem um outro elemento, porque tudo isso, todo esse encontro, ele nos eleva a adorar. Porque esse sentimento de gratidão, ele não é suficiente, né? Não é suficiente fazer coisas, né? Mas ele é elevado a milésima, centésima, sei lá, a milionésima potência que nos faz reconhecer que Jesus é Deus. Esse novo entendimento, essa nova consciência nos faz reconhecer que nós precisamos de Deus. E nós reconhecemos que podemos adorar, que somos livres para adorar. Então, quando você eleva seus olhos, né, a sua oração, o seu louvor, o seu entendimento, você o adora reconhecendo que Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é aquele que estabeleceu todas as coisas. Ele é o Deus que reconciliou consigo, conosco, com o próximo, com a natureza. Ele é o Deus da reconciliação. Ele é o Deus do Evangelho da restauração, da reconciliação. E esse Evangelho restaurativo, então ele nos conecta nessa dimensão de adoração,
dimensão que nos faz conhecer que Deus nos quer por perto. Deus nos deseja por perto. Deus deseja que nós sintamos o seu calor, a proximidade do seu corpo, e não a distância da sua ira, não a distância da sua vingança, não a distância da sua condenação, e nessa falta de entendimento, de consciência, a gente tenha que fazer coisas para apaziguar a ira de um Deus maldoso, de um Deus que é interpretado como esse Deus de vingança. Não. Deus quer restaurar a criatura e a criação. Deus quer que nós o aceitemos como o Pai que é entendido, né, como próximo. E isso afeta todas as dimensões da nossa vida. Eu encorajo você a ler o livro de Romanos, e também encorajo você a parar nesse texto do capítulo 8, que é mais ou menos uma síntese de todo o livro de Romanos. E ele vai dizer uma coisa muito importante agora, que é o seguinte: o amor de Deus é tão grande, é tão infinito, que você precisa entender que nada pode separar você do amor de Cristo. Não é a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada pode separar você desse amor. Nem você. Pode tentar. Uma vez que você recebeu esse abraço, essa adoção, você não pode. Adoção, não existe ex-pai, não existe ex-filho. Quer dizer o seguinte, que os olhos de Deus, se você se distanciou de Deus, se você seguiu, né, por uma estrada e escolheu estar longe de Deus, quer dizer que seu coração sempre vai lembrar do Pai. E o Pai sempre vai lembrar de você, e os olhos dele vão estar nesse caminho, né, te buscando, querendo te encontrar. Então, queridos, eu queria encerrar com esse resumo, essas dimensões, né, do aceitar, do encontrar, do servir, do adorar, essas dimensões que fazem parte deste entendimento, dessa consciência que o Espírito de Cristo, né, o estar em Cristo, produz em nós. O estar em Adão, o estar na carne, vai acontecer, vai elencar, né, prioridades na sua vida que vão concorrer e invisibilizar este amor disponível de Deus. Então é preciso, como o apóstolo Paulo está ensinando aqui, é preciso ter uma atitude, vamos falar bem forte assim, é preciso ter uma atitude de que em todas as coisas nós somos, quer dizer, Deus nos ensina a nos encontrar. Nós somos mais que vencedores. Nós somos vencedores por aquele que nos amou. Quer dizer que você é um vencedor, porque Ele te ama. Você vence, porque Ele quer que você vença. Ele te levanta, porque Ele não quer te ver caído, frustrado,
derrotado. Mas isso é fruto do amor dele, o amor do Pai, que é nosso. Então, nós somos desafiados a ter esse entendimento e esses posicionamentos, essa consciência de abandonarmos uma velha religiosidade. E a gente transforma esse resumo numa oração, de que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, termos esse entendimento de que nós somos vencedores. Vencedores porque entendemos, assimilamos, aceitamos o amor do Pai. E Ele nos faz diferentes. Ele nos faz querer ser um cristão evangélico, ter orgulho de Cristo em nossa vida, de ser um cristão evangélico na atualidade, nos desafios do nosso tempo, nos desafios de vencer o preconceito, de vencer a segregação, de vencer o racismo, de vencer todo tipo de exclusão, de nos inserirmos no próximo e de nos inserirmos no ambiente, na natureza, e fazermos a nossa parte, para a restauração, para a reconciliação de todas essas dimensões. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o nosso próximo e a nossa relação com a natureza. É a nossa forma de estar no mundo com um novo entendimento, com uma nova consciência produzida pela mentalidade do Espírito. O Espírito está em nós. Que Deus abençoe a todos e que essa mensagem ela repercuta na sua vida. Obrigado. do Pai e a todos amor, nos incluiu no seu reino de paz, mediante perdão, nova vida nos espera. Nova vida nos espera. O segredo que se revelou ao mais injusto pecador, o tesouro de esperança e glória, a herança dada a nós. Filhos do Rei, uma nova aliança, não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que a si mesmo se entregou. Somos filhos do Rei, uma nova aliança, não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que a si mesmo se entregou.
mais injusto pecador que sou eu, um tesouro de esperança e glória, a herança dada a nós. Somos filhos do Rei, uma nova aliança. Não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que a si mesmo se entregou. Somos filhos do Rei, uma nova aliança. Não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que a si mesmo se entregou por nós, se entregou por nós. Olá pessoal, esse é o momento de se inscrever no canal da Congrega. Essa é a forma como encontramos de investir em você. Nós vamos estar aqui toda semana com muita música e uma mensagem desafiadora. Compartilhe com seus amigos e venha para a nossa experiência online. Oi gente, tudo bem com vocês? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava contribuindo com a Congrega. Eu contribuí via transferência bancária, você pode contribuir também pelo PicPay. É super fácil, super simples. Caso você esteja interessado em ajudar, é só você mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que a gente te dá todo o passo a passo para você continuar nos ajudando. Cada mínima contribuição é muito importante para que a gente possa continuar com os nossos projetos sociais, que mesmo neste momento em que nós temos que estar de portas fechadas, a gente continue unidos aqui com vocês. Fechou? Eu vou compartilhar com os meus amigos. Bora fazer isso também?